podcast da Lunai, episódio Teorias do Universo. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao podcast da Lunai, uma mistura de Lua com Nai, um espaço onde a gente desacelera, pensa e se perde no melhor sentido possível dentro do universo. Esse é um podcast onde eu compartilho as minhas opiniões únicas, sem outras pessoas para opinar, só eu e você que está aí me escutando da sua casa ou de qualquer lugar onde você estiver agora. Agora são 1h45 da noite e talvez esse seja o melhor horário para isso, porque é a noite que o céu fica mais honesto, mais aberto e muito mais misterioso. E hoje eu quero te levar para um lugar diferente. A gente não vai falar só sobre o que o universo é, a gente vai falar sobre o que ele pode ser, sobre teorias, mas também sobre fatos reais, comprovados pela ciência, misturando o que a gente sabe com tudo aquilo que a gente ainda tenta entender. Então se ajeita aí, respira fundo e vamos começar. Para começar esse podcast, vamos falar de uma das ideias mais intrigantes que existem. E se o universo não for o único? Existe uma teoria chamada de multiverso. Ela sugere que o nosso universo com estrelas, galáxias, planetas não é especial, ele não é o único. Na verdade, ele pode ser só mais um. Agora, um fato científico. O universo está em expansão. Isso não é uma teoria. Isso foi comprovado através da observação de galáxias se afastando uma das outras. E aqui entra a teoria. Alguns cientistas acreditam que essa expansão pode acontecer em diferentes bolhas de universos, como se o nosso fosse apenas uma entre muitas, ou seja, o fato da expansão abre espaço para a teoria do multiverso. Agora, pensa comigo, e se o tempo não for exatamente o que a gente acha que é? Primeiro, um fato. A gravidade afeta o tempo. Isso foi comprovado pela teoria da relatividade. Quanto mais forte a gravidade, mais devagar o tempo passa. Sim, o tempo não é igual em todos os lugares. Agora entra a teoria. Existe a ideia de que o tempo não é linear, ou seja, passado, presente e futuro pode existir ao mesmo tempo. É quase como um livro. Todas as páginas já estão escritas, mas você só pode ler uma de cada vez. E talvez o universo inteiro funcione assim. E agora, vamos um pouco mais fundo. Você já parou para pensar no que acontece dentro de um buraco negro? Aqui vai um fato comprovado. Buracos negros existem. Ele tem uma gravidade forte que nada consegue escapar depois de cruzar o chamado horizonte de eventos, nem mesmo a luz. Agora, a teoria começa a ficar mais intensa. Alguns cientistas acreditam que o buraco negro pode ser portais. Quando algo entra nele, pode não estar sendo destruído completamente, mas sim transportado, talvez para outro ponto do universo ou até outro universo. E isso leva a teoria ainda mais absurda. E se o nosso universo nasceu dentro de um buraco negro? Agora segura essa! Existe uma teoria chamada simulação, mas antes, um fato interessante. O universo segue leis matemáticas extremamente precisas. Tudo, desde o movimento dos planetas até a luz, pode ser descrito por equações. Agora é aí que entra a teoria. E se essas leis forem, na verdade, um tipo de código? A ideia é que a realidade pode ser uma simulação extremamente avançada. E existem coisas curiosas, limites como a velocidade da luz ou o menor tamanho possível da matéria. Parecem limites definidos, como se o universo tivesse regras programadas. E se for verdade? E se deixa de ser como o universo surgiu e passa a ser quem criou tudo isso? Mas calma, ainda não acabou. Existe uma teoria que eu acho uma das mais bonitas. Mas antes vamos falar um fato. Nós somos feitos dos mesmos elementos das estrelas: carbono, oxigênio, ferro. E tudo isso foi criado dentro de estrelas que morreram há bilhões de anos. Ou seja, de forma literal, você é poeira de estrelas.
Agora, a teoria. E se o universo não estiver apenas existindo, mas aprendendo, como se fosse uma consciência gigante, experimentando a si mesma, e cada ser vivo, cada pensamento e até mesmo cada emoção fosse uma forma do universo se conhecer? Nesse sentido, você não está apenas vivendo no universo, você é o universo, tentando entender o que ele é. E no meio de todas essas teorias, tem uma coisa em comum. A gente ainda não sabe, e talvez essa seja a parte mais incrível, porque desconhecido não é vazio, ele é cheio de possibilidades. Então, quando você olha para o céu, hoje à noite, amanhã à noite, tenta pensar além das estrelas. Pensa no que pode estar por trás delas, no que pode existir além do que a gente vê, no que a gente ainda não consegue entender. E talvez você perceba uma coisa: o universo não é só grande, ele é misterioso. E talvez seja esse mistério que faz tudo valer a pena. Muitas das vezes a gente conversa com alguma pessoa e vê que essa pessoa, tipo, quando falamos sobre o céu, a gente percebe que essa pessoa não se importa muito com aquilo que você está falando e não se aprofunda muito em como o universo pode ser curioso e misterioso, mas ela não sabe o que está perdendo, porque dentro do universo, quando você está estudando o universo, você não só estuda o universo, como você estuda a si mesmo e estuda tudo aquilo que você está vivendo. Bom, esse foi o episódio de hoje do podcast da Lunai. Se você ficou até aqui, obrigado por dividir esse momento comigo. Agora são 1h51 da noite e talvez seja a hora perfeita para olhar para o céu. Boa noite e até o próximo episódio. Um beijo da Lunai.